Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Deixa só eu fazer aqui uns convites, tá bom? E aí a gente já começa o nosso comentário sobre algumas coisas. Deixa eu ver se está funcionando. A internet hoje não está legal, a internet está um pouquinho lenta demais aqui. Olha, está muito lento mesmo. Então não vai dar nem... Oh, deixa eu ver aqui. Opa! Bom, não vou convidar não, porque... Tá bom? Vai ficar sem convite. Não tem o menor problema. Bom, vamos lá. Eu quero, em primeiro lugar, dirigir, é óbvio, aos irmãos e irmãs cristãos, não é? Do ramo evangélicos, principalmente dos pentecostais, ok? Os pentecostais raízes, não é? Também é o povo evangélico em geral, mas principalmente aos pentecostais. Por quê? Porque o que eu quero mais falar nesse momento, não é? O que eu mais quero tratar nessa hora é, na verdade, sobre a questão do fanatismo, sabe? Do fanatismo, como se diz, o fanatismo religioso. Por que falar sobre o fanatismo religioso? Porque um bom tempo da minha vida, anos, dando aula de religião e ensinando as pessoas a serem tolerantes, não é? Com a crença, a serem tolerantes com a fé do outro, com a cultura do outro, com a tradição do outro, com a dieta do outro, com as roupas do outro, sabe? Senão fica impossível nós vivermos em um mundo de igual para igual, não é? Como diz o Salmo Terrilim 133, se não me engano, o Cântico de Davi: ó quão bom e quão suave é que os irmãos, os seres humanos, vivam em união. Sabe? Então eu quero começar essa live falando para você o seguinte: intolerância e falta de respeito. Por isso eu comecei dizendo: não me levem a mal a comunidade evangélica e pentecostal. Vocês têm um hábito, vocês têm uma mania feia, que eu chamo de apelo da ignorância, em dizer que só porque eu tenho a minha ascendência judaica, vocês querem a todo momento colocar por minha garganta dentro que eu sou um ateu, que eu persigo a igreja evangélica no Brasil. Não é isso. Me entenda, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu persigo, sim, persigo os falsos profetas. Eu persigo os califas da fé. Eu persigo aqueles que mentem para vocês o tempo inteiro. E uma das piores mentiras que todos os pastores de denominações abraçaram, e não abraçaram por fé, não, abraçaram por conveniência, abraçaram por interesse material e financeiro, é a doutrina do dízimo e das ofertas. Mas esse não é o foco dessa live nesta manhã. Este não é o foco desta live, tá bom? O foco desta live é o desrespeito, a intolerância religiosa e étnica e a falta de simancol, né? Falando num linguajar popular. Toda vez que eu dei aula para os meus alunos, olha o Roberto aí, meu amigo, meu irmão, um abençoado. Toda vez que eu dei aula para os meus alunos, eu sempre ensinei eles a serem neutros, a cada um guardar a sua fé aqui dentro,
e não se intrometer na fé do outro. Curiosidade, estudo, tudo bem sobre aquela fé, aquela religião, beleza. Mas você querer converter o outro à sua religião e, ao mesmo tempo, invadir o espaço dele, o território dele, o lugar sagrado dele, aí é intolerância, aí é falta de respeito, falta de simancol, falta de consciência, falta de equidade, sabe? Nós temos um histórico muito grande e muito horroroso, muito feio, no cristianismo, pelo católico apostólico romano. Seus imperadores e seus pais fizeram com o braço militar da Igreja Católica. Quando eu me refiro ao braço militar da Igreja Católica, eu me refiro à Companhia de Jesus, os jesuítas e, sobretudo, os padres da Santa Inquisição, intolerância religiosa, a força, o uso da força, da violência, a falta de respeito, em querer converter judeus à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aqueles que não se convertiam, não só judeus, mas ciganos, enfim, escravos, qualquer pessoa de qualquer outra fé, eram mortos, torturados, decepados, esquartejados, queimados, enfim, não é? Bom, assim também foi com o Papa protestante da época, saiu da Igreja Católica, o monge Martinho Lutero, alemão. O que ele fez, não é? Com os judeus também, expediu uma bula, uma carta, dizendo que os judeus eram cachorros, eram porcos, eram imundos, suas casas deveriam ser saqueadas e, enfim, queimadas, destruídas. Tudo isso por ódio. Ódio. Nunca veio inspiração divina desse Deus que você somatiza, que você imagina na sua mente. Deus nunca pediu para fazer isso com ninguém. Ok? Então, intolerância e falta de respeito a um país, a um povo, a uma cultura e a uma crença. Separa comigo. Vamos supor que você nascesse em Israel. Vamos supor que você crescesse na doutrina judaica, não é? No mundo judaico, você cumprisse os seus mitzvot, e cumprisse as suas rezas, as suas orações, passasse por todo o processo, o seu bar mitzvah, tudo isso, guardasse o sábado. Mas, de repente, você, ao estudar a história, você iria ver, você veria que no passado muito tenebroso, um passado muito escuro, um passado muito terrível, não é? Em que a igreja era um poder estatal, a igreja era um império, você começasse a ver cenas pelos livros, pelos depoimentos dos sobreviventes, pelos depoimentos dos descendentes dos sobreviventes, como no meu caso, separatita, não é? Os depoimentos de pessoas, até mesmo a tão conhecida loja Casas Bahia, não é? Onde o seu fundador, não é? Ele é um sobrevivente do Holocausto. E tantos outros que nós vemos aí na mídia hoje, beirando os seus 90, 100, 89, 96 anos, vivos, as coisas que eles narram, não é? Horríveis lá, do nazismo na Alemanha. Agora você imagina, não é? Você ler a história, você, um rapaz, um jovem judeu, lê a história e vê o que a Igreja Católica Apostólica Romana daquele tempo, presta bem atenção, não coloque em palavras em minha boca porque eu não sou idiota, a Igreja Católica Apostólica da Idade Média, daquele tempo, porque a contemporânea e atual, até mesmo os seus teólogos condenaram a Inquisição, que a Inquisição não tinha nada. Então você imagina, né, cristãos daquele tempo, não é? Os padres jesuítas, a Inquisição católica, torturou, queimou, matou, fez o diabo a quatro com a população israelita, a população judia de seu tempo. Aí, de repente, você está na sua terra, o tempo passou, você voltou para Jerusalém, o pessoal voltou para Jerusalém, a ONU decretou o estado
de Israel, não é? Reconhecido como Estado agora, como uma nação. E, aí, de repente, grupos pequenos de católicos ainda estão lá em Jerusalém e pregam Jesus Cristo, o Messias. E agora, nos nossos tempos atuais, o único lugar que restou para o povo de Israel como sagrado, o único lugar onde eles tentam se conectar de forma magnética, energética, de forma mística, não importa como você entenda esses termos, esses vocábulos, mas o único lugar que restou ali, do então templo, o segundo templo é de Jerusalém, aonde Jesus e Yeshua esteve lá, o Mashiach esteve lá. De repente, sai um cara daqui, um brasileiro, daqui do Brasil, e vai para lá. Ou sai da Grã-Bretanha, sai da Inglaterra, ou sai dos Estados Unidos, não é? E todos vão lá para Israel, sabendo todo o sofrimento, a tortura, a perseguição que Israel passou na mão de cristãos da Idade Média, enfim, depois pelos nazistas. E como você se sentiria? Não tem mais perseguição católica, não tem perseguição luterana, não tem perseguição de nazistas. Você agora está em paz na sua terra, em Jerusalém. O único conflito que tem lá é o conflito entre muçulmanos e israelenses e judeus, por disputas de territórios, por questão de custódia de terras, terrenos, por questões arqueológicas, sagradas, etc. Mas, de repente, você sai daqui do Brasil sem saber falar inglês, mal fala português, mas sem saber falar inglês fluentemente, ainda que o soubesse, sem saber falar hebraico fluentemente, e ainda que o soubesse. Você sai daqui e entra num país, entra em um território sagrado para o povo de Israel, no Muro das Lamentações, a única coisa que restou para o povo de Israel, conectar-se ao templo e automaticamente tentar se conectar ou conectar-se com o Hashem ou com Yahvé, enfim, com Deus. Você entendeu o que eu estou falando? São de lá, nasceram lá, um povo milenário de lá. O que é que você, brasileiro, tem que se autorrogar no direito de querer ensinar ao povo de Israel alguma coisa sobre Mashiach ou Messias, alguma coisa sobre Jesus? E Jesus não nasceu no Brasil, nem na Grã-Bretanha, nem nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em lugar nenhum. Ele nasceu lá, em Jerusalém. Quem conhece mais Jesus do que todo mundo são eles. É o povo de Israel. Ele nasceu lá, ele viveu lá, ele morreu lá, ele foi um judeu, ele foi um rabino, durante um fariseu. Claro que não como seus amigos, irmãos corruptos e ruins. Então, quem mais entende, quem mais compreende, não é? As narrativas, as interpretações, as hermenêuticas, exegeses do hebraico, do aramaico, a língua que Jesus falava naquele tempo. Você, brasileiro, você, pastor, com esses cursinhos mequetrefes de teologias, que é uma cartilha para a sua denominação, para, digamos, converter os outros. Complicado, hein? Olá, bom dia. Eu começo essa transmissão de hoje falando sobre o desrespeito que o fanatismo causa em relação à fé do outro. E pior, invadir o espaço do outro. Para vocês entenderem o que eu quero passar essa manhã, vou colocar um videozinho aqui para vocês assistirem. Depois vocês vão ver o que diz as Escrituras. Ok? Vamos ver o vídeo. A internet está ruim, espero que funcione. Tá bom? Deixa eu virar para lá. Opa! Virou? Olha lá.
Vamos ver aqui se esse vídeo vai rodar. Opa! Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui assim. Opa! Vamos ver aqui. Aí. Esse rapaz, ele, do vídeo aqui, ele vai defender esse rapaz aqui, ó, que fica na Avenida Paulista, gritando, tal, bem alto, dizendo que está pregando o evangelho, etc, etc. Tem um vídeo dele atacando os testemunhos de Jeová, que não fizeram nada para ele, entende? Eu acho que isso não é evangelização, mas vamos lá, né? Vamos ver aqui, olha só o que esse rapaz vai falar dele e olha o que vai acontecer com esse aqui lá em Israel. Pare o que você está fazendo agora, por favor, em nome de Jesus. Eu trago uma notícia urgente, de última hora, de extrema relevância, algo que mexe com a nossa estrutura e arrepia, gente. Algo de arrepiar. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, há mais de 2000 anos atrás, em algumas cidades de Israel, como... Não tem nada a ver ele comparar esse indivíduo com o Yeshua, com Jesus de Nazaré. Veja como que eles são unidos, tal. O mundo evangélico, pentecostal, uma maravilha. O pastor Alan está lá, é corajoso, é pregador, é isso mesmo, vai lá. Mas na realidade não é isso não. Tá bom? Isso é uma falta de respeito muito grande. Ele correu um risco muito grande e eu vou explicar depois. Como, por exemplo, em Jerusalém, em Nazaré, em algumas... Eu vou adiantando aqui. Vamos ver. Então vai demorar. Jesus Cristo é o rei. Jesus Cristo é o rei da glória. E aí os judeus começaram a olhar para ele de uma forma diferente. Vamos dar continuidade aqui para vocês entenderem o porquê. Caraca, que oferta boa! Eita, comercial chato. Olha na Shopee. Faz parte. Vamos lá. Você sabe falar a frase, tá chovendo, em inglês? Deixa eu voltar aqui. Você falou, Comercial atrapalha. tá errado. Ao vivo é assim mesmo, tá? O certo, Vamos lá. Voltando. Você é minha saia, avisa. Ele é convidado a se retirar dali, gente. Isso aí é no Muro das Lamentações, né? Vamos lá. Presta atenção que ele tá no pátio, não é? Na esplanada do Muro das Lamentações aí. Aí você vê judeus ortodoxos, não é? Você vê ali Hassidim, você vê um povo ali, os religiosos, todos ali na sua concentração. O outro lá no fundo, como você pode ver aqui, ó, com a cabeça no Muro das Lamentações, uns andando com fazer as suas rezas, as suas preces, e o cara gritando aqui, Jesus é o rei da glória, Jesus é a vida, aceitem Jesus, tal. E ele sabe, porque ele não é burro, ele sabe toda a história do povo de Israel, ele sabe a fé desse povo, que eles não aceitam Yeshua, Jesus como Deus, como Filho único de Deus. E nem por isso eles são condenados pelo próprio Deus, que escatologicamente, segundo as Escrituras, não é? Eles vão encontrar Jesus também em um determinado tempo, no futuro. Então, o que esse cara está fazendo aqui? Gritando num lugar, desrespeitando toda essa estrutura, desrespeitando a fé, a cultura de um povo. Isso não se faz. Você não entra na casa das pessoas. Eu não posso entrar na sua casa gritando, desrespeitando a sua crença. Você acredita em quê? Você acredita em Exu? Você acredita em Buda? Você acredita no hinduísmo? Você acredita no que você acredita? Isso não é um problema teu. Isso é uma crença sua, porque crença não é problema, ok?
Aí eu entro gritando, dizendo que Jesus é o Salvador, que Jesus vai te salvar, que Jesus é isso, e aceita Jesus, etc, etc, etc. E se eu não creio em Jesus? E aí, como é que fica? Você vai me forçar? Você vai ficar entrando no meu território, no meu lugar? Você vem de outro país para gritar no meu território? Vamos ver. Ó, os judeus passando e olhando. E ele está dizendo ali, gente, que vocês crucificaram o Rei da Glória foi crucificado. Gente, ele dizer isso ali, porque vejam só uma coisa, existem os judeus tradicionais, existem os judeus ortodoxos. Os judeus tradicionais não creem em Jesus. Eles não acreditam que aquele que nasceu e que morreu e que foi crucificado é o Filho de Deus. Eles acreditam que ali era um impostor. E o irmão Alan Chaves está dizendo que não. Ele está pregando, dizendo as verdades. Deixa eu corrigir aqui. Tanto o judeu ortodoxo, tanto o judeu tradicional ou ortodoxo, pior ainda, meu querido. O ortodoxo é que não crê mesmo em Jesus Cristo, em Yeshua. Entende? Como Deus, como Filho de Deus, enfim. Tanto o tradicional quanto o ortodoxo, que é pior ainda. Depois nós vamos falar aqui o que o ortodoxo está fazendo agora, o que eles estão fazendo em Jerusalém para proibir isso daí. Vamos lá. Da palavra de Deus. E veja só a oportunidade aqui desse vídeo. Ó. Quem diz em inglês, olha. Esse rapaz aí pediu para ele sair, para ele se retirar. O judeu está chamando a polícia não vai se intrometer. O judeu ali atrás está com o telefone chamando outras pessoas, certamente chamando a guarda que fica ali, né, para poder retirar esse rapaz. Por quê? Porque, vocês queiram ou não, ele está atrapalhando a concentração das pessoas neste lugar. Como eu disse, esse lugar aqui, o Muro das Lamentações, você nunca foi lá, tem todo um protocolo para você chegar aqui onde ele está, entendeu? Tem uma revista, tem uma série de coisas, entende? Por conflitos religiosos, conflitos étnicos nesse lugar. Então tem todo um protocolo. Aí o cara passa, chega aqui, começa a gritar justamente aquilo que não condiz com a fé deles. Entende? Só falando de Jesus, do amor de Jesus. Que é que eles precisam conhecer Jesus, que a história de Jesus é real. Né? Então ele, veja só, mesmo ele sendo confrontado ali, ele não perde. Vai vendo. E aqui você vê que tem um judeu acompanhando ele. Aqui tem vários judeus, etc. Ele está sendo retirado do Muro das Lamentações. Está sendo expulso do Muro das Lamentações. Ele não fala inglês. Ele não entende o que eles falam. Agora uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Ok? Diz que ele foi lá evangelizar. Não é? E a cantaiada aí do Pentecoste pira quando se fala em línguas estranhas, que derramou o dom de línguas estranhas lá no livro de Atos dos Apóstolos. E todo mundo já sabe, quem estuda sabe que não foram essas línguas oricantalabassura, oricantalamalá, samambaia, com pepino, tomate, iripalabassura. Não foi nada dessa palhaçada aí, desculpa. Não foi nada disso. A grossonalia ali, ou xenoglosia, é outra coisa. Um fenômeno, não é, em que outras pessoas de outras nações que ali estavam, em Atos capítulo 2, os discípulos no cenáculo, que é um quarto acima, receberam esta graça, né, esse fenômeno, e para você ter uma ideia, a maioria dos discípulos, do povo que estava ali, né, eles eram todos gente de comunidade, da favela de Nazaré, da favela da Galileia. Eles não eram pessoas cultas. O único mais culto de todos que tinha ali era o Judas Iscariotes, que era catedrático, e também Lucas, que era médico, etc, etc, etc. Então, eles receberam uma graça
de falar em outros idiomas, porque as pessoas compreendiam o que eles falavam, das belezas do Evangelho. Mas olha só, esse lugar aí já foi evangelizado, viu, pastor? Viu, crentes evangélicos do mundo inteiro? Esse lugar aí foi o primeiro lugar a ser evangelizado, a ser proclamado o Evangelion, a ser proclamado o reino de Deus, pelo próprio Yeshua, não é? Pelo próprio Jesus como filho de Deus, ou como profeta, enfim, como revolucionário, já foi proclamado nesse lugar. Eles estão mais do que careca de saber quem é Jesus, eles querem viver a fé deles em paz. Isso que está acontecendo aí é uma perturbação da ordem pública, é uma perturbação do direito ao culto religioso deles, no lugar deles. O pastor Ala não tinha nada que estar aí. E outra, para ele evangelizar esse povo aí, os judeus, ele teria que falar, no mínimo, inglês, ou, no mínimo, ele teria que falar russo. Por que falar russo? Porque a maioria dos russos são judeus. A Ucrânia são judeus. A antiga União Soviética eram judeus. Portanto, tem até uma igreja ortodoxa russa aí, sabe? Enfim, hoje lá em Israel, quando você chega, as pessoas, né, elas não é o inglês que prepondera em Israel, tá bom? Não é o inglês, e nem mesmo o hebraico aí nesse lugar. O que prepondera aí é o idioma russo, porque a maioria das pessoas russas migraram para Israel. E ascendentes de judeus, filhos de judeus, foram tudo para aí, para Jerusalém. Então muitas placas lá estão em russo, dizeres, propagandas, está em russo, não está nem em hebraico, para você ter uma ideia. Esse indivíduo que está aí, o pastor Alan, mal fala português, não fala inglês, ele memorizou algumas falas, né, em inglês, pior ainda, não fala hebraico, quanto menos o russo. Como que esse cara vai evangelizar eles? E se um judeu para falar com ele? E quer receber Yeshua, quer receber Jesus, como é que faz? E aí? Como é que fica? O caldo entorta, porque não sabe. Ele só fala português, habla espanhol. E aí, como é que faz uma coisa dessa? Vai evangelizar como? E quem? Alguns amigos meus que eu conheço, uns já morreram, quando foram enviados como missionários para a Inglaterra, pela Igreja Batista, eles dominavam o inglês, dominavam o idioma da nação, a cultura local, justamente para não passar por uma vergonha vexatória dessa. Vamos continuar. O rapaz balançando a mão, dizendo que não. Ele dizendo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei da Glória. E o rapaz, ele falando inglês, e o rapaz... Jesus Cristo é o Filho de Deus, Rei da Glória, para você que é evangélico, que é cristão, aqui no Ocidente, no Brasil. Mas lá Jesus Cristo não é nada disso. É isso que vocês têm que entender e pôr na cabeça de vocês. O tempo da salvação dos judeus, segundo a escatologia bíblica, vai chegar. Não é você, ninguém que vai converter eles. E é feio fazer isso, invadir o espaço do outro. Eu queria ver se um rabino invadisse o espaço da sua igreja evangélica e começasse a pregar contra Jesus. Que só existe o Pai, que não existe o Espírito Santo, que não existe Jesus Cristo como Deus. Qual seria a sua reação? Os senhores também não iriam levantar, pegar os obreiros e tirar o rabino na porrada e no tapa para fora? Não iam chamar a polícia? Então, com que direito vocês invadem lá o pátio do Muro das Lamentações? Dizendo assim, não, se retire. Ó, vamos lá. Ele está perdido aí, ele não sabe nada. Veja só. Veja o rapaz lá atrás, ele está ligando para uma equipe, porque eles querem tirar ele, o Alan dali imediatamente. Agora eu te pergunto. Deixa eu falar para você uma outra observação. Eles não querem tirar ele não está sendo expulso, convidado a sair do Muro das Lamentações, porque ele é um cristão, porque ele é um evangélico. Viu a igreja brasileira? Ele está sendo expulso porque ele está incomodando, ele está perturbando a ordem, ele está desrespeitando o lugar. É isso que está acontecendo. Para tudo existe protocolo, norma, regra e ética. Ele ultrapassou tudo isso. Aí, meu querido, não é a Avenida Paulista. Viu?
uma coisa. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo, mas eu te pergunto uma coisa. O Alan está ali para aparecer, para se apresentar, e eu já te respondo minha opinião. Claro que não. Eu respondo também, claro que sim. Ninguém sai do Brasil para se meter as caras aí em Israel, para ficar gritando, Jesus is Lord, Jesus is King, Jesus is Life, Jesus é o Senhor, Jesus é Rei, Jesus é vida. Não. Ele está fazendo isso, sabe por quê? Está fazendo isso, meu querido, meu pastor, pastorzinho daí, que está defendendo ele. Ele está fazendo isso, simplesmente dá uma olhadinha no número de inscritos, de visualizações do canal do Pastor Alan. Está fazendo isso por monetização, por interesse. Sim, senhor. Conversa para boi dormir. O Alan tem se dedicado arduamente no trabalho do Senhor, pregando ali nas praças de São Paulo. Claro, ele descobriu que o aplicativo e as plataformas dão mais grana, mais do que na igreja. Ô, meu querido, pra cima de mim, abraço. Recentemente ele foi confrontado por um ateu, e o ateu chegou a tomar a Bíblia das mãos dele e jogar no chão, mandando ele se calar. Bom, vamos correr aqui. Vamos lá. Ele está tendo sorte aqui porque ele não pegou um grupo de judeus de direita, de extrema direita, ultraconservador. O Alan teve sorte aí. Vou explicar para você depois o porquê. Coloque no seu comentário aí embaixo. Você teria essa cor? Vamos avançar. Agora, qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Ele deveria prestar o papel que ele prestou? Ou ele deveria respeitar ali uma estrutura? As pessoas ricas, né? E às vezes e você vir com a mensagem contrária. Nós sabemos que Jesus, quem é cristão, entende muito bem. Bom, vocês viram aí, agora eu vou colocar um outro vídeo para vocês darem uma olhadinha. Antes da gente começar, deixa eu escrever aqui, vou ver se eu consigo, porque a internet está ruim, tá? Mas eu vou pegar aqui um outro vídeo para você ver a situação que está lá. Quer ver? Ó. Deixa eu ver. Você vai aqui. Vamos ver se vai aparecer. Opa, cadê aqui? Eu acho que é essa daqui, ó. Dá uma olhada, perfeito. Dá uma olhada agora. Vamos pegar um comercialzinho. Calma aí. Estou só mostrando esses vídeos para vocês terem uma ideia do que é perigoso você sair do seu país, da sua zona de conforto e confrontar a fé de outra pessoa. Tem que tomar cuidado. Paulo dá esse exemplo, Jesus dá esse exemplo. Eu não sei como vocês não seguiram ainda. Deixa eu pular Fala, aqui. galera, beleza? Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vou pular aqui. Nós iam levar. Vamos lá. Muito bem. Isso que eu queria mostrar. Ó. Vamos assistir esse vídeo aqui, tá bom? Vou colocar lá. Uma evangelização para os judeus que acabou em confusão. Vamos ver o vídeo, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Bom, pessoal, começa com a moça. Essas mulheres, ó, deixa eu baixar aqui, desculpa, gente. Essas mulheres aqui,
Elas foram lá em Jerusalém fazer a mesma coisa que o Alan Chaves. Presta atenção na reação de crianças e de pessoas de Jerusalém. Já está cantando Shalom. Asiática e amiga dela americana, então o Instagram seja americano. Soldados é um lugar muito próximo ao mundo das nações. Começa a falar o nome de Jesus em hebraico. Esse vídeo está um pouco baixo, mas Olha o olhar da criança. ela está Pra falando lá, não é? Olha o menininho, olha lá. Aí os evangélicos vão falar assim, esses meninos estão endemoniados, porque está falando o nome de Jesus. Não, gente. Eles não estão endemoniados. Eles estão nervosos, porque elas estão com caixa de som, volume alto, microfone, gritando e falando o nome de Jesus em Israel, pregando, querendo converter esse povo ao cristianismo. E eles jamais se convertem ao cristianismo pelo que o cristianismo fez com eles na Santa Inquisição e na Inquisição luterana. O que eu acho disso uma falta de respeito, uma falta de educação. E eu vou explicar o porquê dentro da sua Bíblia, evangélico, tá bom? Esses meninos, eles não estão errados. Eles podem estar incorrendo no erro de serem também agressivos, não é? Irem para cima, sabe? Mas eles, pelo que eu estou vendo, pertencem àquele grupo que eu falei, o grupo de direita dos judeus ortodoxos de Israel. São os mais nervosos, os que não querem saber, nem ouvir, não querem a presença de estrangeiros, de góis, para eles, pagãos, sabe? No território deles, desculpa, enchendo o saco deles, tentando converter eles. E no meio do vídeo ele começa a falar várias palavras de agressão contra ela, depois reúne mais crianças, acabam puxando a bolsa, tacando pedra. Vou dar uma pausa aqui, que é importante vocês entenderem. Onde essas moças ou rapazes você está vendo esse relato imagem, é muito próximo ao mundo das aldeias, são lugares de praia, que é dia de Shabbat. A confusão primeiro começa com as crianças. Eu vou explicar para vocês realmente o que acontece. Vocês, tá baixo que eu não consigo aumentar, mas não sei se você percebeu, a moça aqui, ela é judia, ela tá falando aí, né? E as mulheres que estão evangelizando aí, pelo menos elas falam inglês e elas arranham um pouco de hebraico. Ocorre que elas estão cometendo um erro tão grande porque é dia de Shabat em Israel, ok? É um dia sagrado para eles, no mundo inteiro, principalmente aí. E é nesse momento, no dia de Shabat, que elas não poderiam estar aí de jeito nenhum. Os outros dias são liberados, né? Entre aspas. Mas esse dia é muito especial para o povo de Israel. O que elas estão fazendo aí? Isso sabe o que é? Ousadia, falta de respeito, fanatismo, aquela coisa de Deus me mandou, Deus me enviou. Sobre esse assunto. Aí ela prega que ninguém chega ao Pai através de Jesus. Aí o menino tenta tampar a câmera, aí chega os soldados ali para tentar tirar a criança, para ver se ela consegue ter a liberdade dela ali, né? Conheça a Mini Serra Turbo Blade, a serra perfeita para você cortar com facilidade e segurança qualquer tipo de peça de madeira e aço. Não, meu querido. O soldado tá ali, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vou voltar lá. Mesmo assim, não deu Vou certo. voltar aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Você vê que o soldado
ver se ela consegue ter a liberdade dela ali, né? Não. O soldado está ali para dar um toque para ela também, se tocar, não é? Que ali não é um lugar para ela fazer isso. Ele foi afastar a criança porque a criança está muito nervosa, óbvio. Mas elas têm que se tocar que elas não são judias, primeiro ponto. Para se ter uma igreja em Jerusalém, para abrir uma instituição religiosa, filantrópica, cristã em Jerusalém, tem que ser judeu nascido de lá. Não é brasileiro chegar lá e querer abrir um CNPJ, fazer o que faz, como faz no mundo inteiro. Entendeu? Lá não dá para você enganar as pessoas, tomar dinheiro delas, não. Vamos lá. Mesmo assim, não deu certo. O outro chega e cospe ali. Se for ver até hoje, os judeus eles esperam o Messias, né? Eles não aceitam Jesus, né? Jesus foi totalmente contrário ao que eles estavam esperando, né? E até no dia da crucificação, quando Jesus estava ali para ser julgado, soltavam Barrabás, ou se crucificava Jesus, eles pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus, e pediram que o sangue de Cristo caia sobre eles ainda. Nossa. Totalmente alterado. Você vê que a agressividade parte mais das crianças. Você vê que não são nem tanto os adultos que estão ali. Por quê? Porque eles têm consciência, eles não vão agredir pessoas por conta, né, do que elas estão fazendo ali, mesmo sendo contrário ao que eles acreditam. Mas as crianças são mais fervorosas. É o que admira muito, assim, né? As crianças. Vai assistindo, pessoal. Vai vendo. Elas têm que ir embora, elas têm que sair daí. Aí elas são afastadas. Bom, já deu para ver, não é? Eu acho que deu para ver o suficiente. Agora, como que você acredita nisso daqui? Só um minuto. Vamos ver se vai aparecer. Ah, não, aqui. Olha só. Presta atenção nisso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar esse. Você acha que isso daqui tem alguma... Não estou com medo de processo não, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Esperar abrir um pouco. Olha só. Aqui é porque está no TikTok, tá? Mas não tem problema não. Quero só que vocês escutem. Vamos lá. Por isso que a cerveja ela tem espuma em cima, ela é amarela embaixo. Porque a cerveja é a urina do diabo. Lascou! Todo mundo que bebe cerveja bebe a urina de Satanás. Porque ela é amarela e espuma. É igual a urina. Você é bebedor de cerveja. Você bebe a urina do diabo. Lascou, eu tô lascado, hein? Bebe bate o carro. Porque se você bebeu a urina do diabo e ficou e bêbado com a urina de Satanás. A urina é amarelinha e tem
diabo. Bebedor de cerveja. Você bebe o vinho do diabo, acabou. Vai matar nada. Você bebe o vinho do Satanás. Lascou, então. Por isso que a cerveja tem espuma. Não, chega. Vamos voltar para mim. Porque a cerveja chega, vamos é o lá. vinho do diabo. Opa, chega, irmão. Tá bom. Deixa eu pegar aqui outra coisa. Deixa eu sair daqui. Ai, ai. Lascou, então, quem gosta de uma cervejinha gelada, né? Eu tenho no meu canal do YouTube aqui algumas coisas que eu fiz, umas 5 transmissões, sobre se beber cerveja, caipirinha, vinho é pecado ou não, é proibido por Deus ou não. Lá você vai saber, não é? Haja vista, abra uma exceção falando aqui, que eu não estou fazendo apologia ao álcool, que eu vim da saúde e eu sei muito bem quantas famílias foram destruídas, quantas pessoas morreram pelo álcool, quantas pessoas morreram pelo vício do alcoolismo e tal, essas coisas. Entretanto, existem pessoas, de fato, que não podem colocar uma gota de álcool na boca, porque elas se transformam, não é? Aquilo que é de mais ruim está dentro dela, toma uma presença muito forte. Bate, humilha, xinga, espanca filho, abusa de mulher, mata os outros no bar, etc. Então, para essas pessoas destemperadas, que já tem um problema, que já tem um problema de transtorno, não é? Em relação ao álcool, não podem colocar o álcool na boca. Fica só essa observação, tá bom? Bom, mas vamos aqui pela matéria. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia. Você acredita que uma pessoa dessa, que afirma categoricamente que a cerveja é a urina do diabo, essa pessoa tem uma sanidade mental equilibrada, não é? Essa pessoa baixa bem da cabeça? Ou isso é fruto do fanatismo religioso? Porque se for pegar pelo que ele está dizendo aí, então, Jesus bebeu o quê? O que ele bebia, que está lá em Lucas, que ele fala que ele era beberrão, comilão e beberrão, e bebia vinho com os pecadores. Jesus bebia, que se a cerveja é a urina do diabo, então o que é o vinho? É a menstruação do capeta feminino? O que é o vinho? Não é? Então, por isso que eu falo, tem que estudar. Estudar. Tem que estudar, tá bom? Não dá para ficar recebendo essas coisas, não é? Como uma doutrina, como uma verdade absoluta. A internet está ficando ruim, mas vamos lá. Agora, vamos para aquilo que os crentes gostam. Não é? O livro de Zacarias, crente da Bíblia, no capítulo 4, se não me engano, em versículo 6. Em hebraico está escrito assim: Vayam vayomer elai lemor ze devar Yahyaver. El Berubaver lemor lovehail. Velo vekor. Kin in Beruch amar Yahyaver Tissebaot. Ou seja, e respondeu, e me falou dizendo, é a visão do profeta Zacarias, e me respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra de Adonai, a palavra de Yahvé a Zorobabel. Presta atenção, criteriada. Presta atenção, pastor Alan também. Não por força. Palavra força em hebraico. Bekrot ou Beroá. Nem por Beroá, ou nem por Bekrot, nem por força. E também nem por violência. A palavra é Bekail, violência. Violência, angústia, aflição, dores e medo. E a palavra nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por violência, não é por encheção de saco, não é por gritaria, não é por forçar a barra, não é por gritar com as pessoas, sabe? Não é por um ataque
agressivo, em tom agressivo, gritando aos quatro cantos e paredes, não é? Você sabe que Jesus é o Salvador? Para você ele é o Salvador? Para você ele é Deus? Amém, fica na sua. Saiba evangelizar, saiba levar essa mensagem tão bonita de Yeshua para as pessoas. Mas você invadir um território que não diz respeito à sua pessoa, nem à sua nação, nem à sua cultura, nem à sua tradição, e começar a gritar, você não está sendo um grande profeta, um grande proclamador, por causa de crentes como esse pastor que apareceu aí, colocando o Alan lá em cima, é que fanáticos, é que fundamentalistas, sistemáticos, extremistas, acabam existindo no mundo. Vai lá, entra no templo, tamanho fulana, quebra os atabaques, quebra os altares, quebra tudo que é do diabo, você é um grande homem de Deus, um profeta, vai ser aclamado aqui, ovacionado na igreja. Esse é homem, esse é profeta, esse é corajoso, vai lá na igreja católica, como tem vídeos que eu nem vou colocar, de evangélicos que destruiu o altar católico, destruiu a sacristia, destruiu aonde coloca a hóstia, e tem muitas coisas por aí. Tem um vídeo de duas irmãs assembleianas gritando com a saída, não é, de uma, como fala, meu Deus, uma procissão com a imagem dos católicos e a evangélica gritando na própria igreja, chamando eles de idólatra, isso é o diabo, é demônio, é ídolo. Isso não é evangelizar não, gente. Nós não estamos no tempo primitivo de Elias, de Josias, sabe? Nós não estamos nesse tempo, não. Vocês têm que se tocar e parar de ficar botando fogo na lenha, tacando mais querosene, mais álcool, mais gasolina, em gente como o Alan, ou como qualquer outra pessoa pentecostal que sai por aí gritando e querendo forçar os outros a se converterem. Tem um outro vídeo do Alan, que eu não vou colocar, que ele está na Avenida Paulista, e está gritando com as pessoas, né? E tem duas testemunhas de Jeová lá. As testemunhas de Jeová, como você sabe, elas ficam quietas lá com ai, meu Deus, com a banquinha dela lá, com as revistas Despertar, com as revistas Sentinela, Despertar e os seus livretos lá de evangelização. Mas eles não ficam te incomodando, eles não ficam parando você, puxando você pela camisa e muito menos gritando com você. Não. Eles ficam lá deles. Você vai lá, pergunta se quer um livro, eles te dão mais de graça na hora. E te convidam para você ir no Salão do Reino e tal. O que acontece? O Alan, esse que você vê gritando em Jerusalém, se dirigiu à Testemunha de Jeová e começou a chamar eles o quê? Vocês não acreditam que Jesus é Deus. Os judeus também não acreditam. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Ok? Mas é um direito deles de não acreditar. Você não pode chegar gritando com a pessoa, enchendo o saco da pessoa. Tem uma testemunha de Jeová que fala assim, vai para lá, vai, que saco, fica gritando aqui. Ele forçou tanto a barra, gritou tanto com eles, que ela acabou perdendo a postura e usou esse termo, vai para lá, para de gritar, que saco. Sabe, as pessoas trabalham, as pessoas estão estressadas dentro do metrô, do ônibus, do trem, as pessoas são assaltadas, o trem para, o trem demora, é um calor, é frio, é chuva. As pessoas estão estressadas, senhor Alan, da humilhação, dos descontos no seu limite, da humilhação do seu patrão no trabalho. E quando elas estão indo trabalhar, elas querem, na hora do almoço, no momento de descanso, quando elas querem voltar para casa, ninguém é obrigado a escutar o senhor gritando na Avenida Paulista, muito menos judeus no lugar deles, na casa deles, no templo deles, no pátio do templo, escutar o senhor gritando lá. Isso é uma tremenda falta de respeito. Isso é uma tremenda falta de respeito. Agora, o que a Sagrada Escritura de Zacarias 4:6 vai nos dizer? Vai nos dizer, e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor, Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se é pelo Espírito, então o trabalhar de converter, de trazer alguém, se é que os judeus estão errados, estão cegos, estão fora de Deus, fora de Jesus, se eles estão tão errados assim, não se preocupe. Porque as Escrituras diz que é pelo Espírito. Deixa esse Espírito, esse Ruach HaKodesh, deixa esse Espírito trabalhar. Não se preocupe. Pregue a paz, o amor, sabe? Fica na sua. Viva a sua fé, a sua crença. Vamos continuar aqui. Olha só. Nós
temos também, olha só que interessante agora, vou pular para o grego, tá? Novo Testamento. Vejamos o que Yeshua, Jesus, nos ensina a respeito disso em Mateus capítulo 5. O que Jesus ensina? Mateus foi escrito no 27 depois de Cristo. Tá bom, pessoal? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus está dizendo assim. Caí rotam proseu que tem, proseu que tem, ou que exete rosroi hipocritai. Roti filosin em tais sinagogas. Caí em tais goniais tom, plateion retonstes, proseu que estai, roupons, ponosin, ou panosin, tois antropos, amém. Legon remin, a pecosin, tomeston, autom. O que Jesus disse aqui em grego? Traduzido em grego, na verdade ele está falando em aramaico. Mas vamos lá. Está dizendo assim Mateus 6, 5. Jesus está dizendo, e quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém? Vos digo que estão recebendo sua recompensa neste mundo. Quando o termo orar vem de falar, orar. Orar, gente, tem várias distinções dessa palavra. Orar não significa apenas fechar o olho e começar a falar. Orar significa palestrar também. É uma oratória, é uma oração. Então, Jesus está dizendo que as pessoas que assim o fazem nas sinagogas para se aparecerem, elas são hipócritas. Porque elas já recebem o seu galardão, o seu presente, o seu tesouro nesse mundo. E o Alan sabe muito bem que ele está recebendo o seu tesouro nesse mundo aqui. Não tem nada de pregação espiritual, não tem nada de interesse de converter judeus para Cristo, para Deus, não tem nada de espiritualidade nisso. O que tem é monetização, visualização, inscritos no seu canal. Dá uma olhadinha no canal do pastor Alan Charles, para você ver. Quem você acha que bancou a passagem dele para Israel? Ou você acha que ele está lá simplesmente porque ele é um homem de Deus? O canal do YouTube rende mais dinheiro do que está em cima de um púlpito, por trás de um púlpito, em cima de um altar, dentro de uma igreja. Você pensa que não? Muito bem. Vamos lá. Jesus nunca ficou, segunda coisa. Então Jesus diz aqui que quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas. A Avenida Paulista, ela é longa, ela é quilometral e ela também é larga. Não é? Para se mostrarem aos homens. Então, vocês têm que tomar cuidado, Alan. Você está incorrendo aqui já, sabe? Incomodando as pessoas, se aparecendo. Se você não tivesse interesse em se aparecer, em ser monetizado pelo YouTube, você não estaria filmando as suas pregações na Avenida Paulista. Se fosse algo mais espiritual, mais em comunhão, você e Deus ir lá e fazer a sua mensagem com calma, com educação, num horário apropriado, num lugar... Para que vocês têm igreja, então? Não é o lugar apropriado? Então. Muito bem. Mas como o YouTube paga bem, é claro que você vai continuar fazendo isso, porque você está ganhando, não é? Mas vamos lá. Jesus nunca ficou atacando a religião romana. Eu quero que vocês me mostrem nos evangelhos sinópticos, ou seja, que se repetem, e tem contradições também, mas vamos lá. Eu quero que vocês me mostrem Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde vocês podem me mostrar Yeshua ou Yahshua, Jesus atacando a religião, o Deus Júpiter, o Deus Jânio, atacando o Deus Mitra, atacando a mitologia, não é?
de deuses da religião pagã, da religião romana, que os imperadores seguiam e os romanos também seguiam. Aonde você vê Jesus atacando a mitologia grega, não é? Que os gregos seguiam, né? Atacando os deuses gregos. Aonde você vê isso? Aonde você vê Jesus gritando em praça pública contra os deuses romanos e os deuses gregos, ou a religião romana, ou a religião grega, ou a religião sumérica, egípcia, ou a religião dos bárbaros? Aonde você vê Jesus atacando? Mas você vê Jesus muito irritado, muito nervoso com pessoas como vocês. Desculpa, não estou generalizando, mas fanáticos, religiosos, que querem forçar, que são, sabe, irreconciliáveis, que não têm perdão. Jesus se irritando com pessoas como vocês, legalistas, cheios de doutrinas. Jesus se irritando com pessoas como vocês, que levou o povo inteiro a votar em um político, tirou ele do centro e colocou um homem candidato a presidente. Jesus se irritou com pessoas como vocês, sabe? E vocês, com todo respeito, não têm vergonha na cara. Vocês não aprendem a respeitar o outro, a deixar que a espiritualidade trabalhe. Você está certo que você está salvo? Beleza, amém. Você acha que a pessoa precisa de salvação? Então reze, ore por ela. Não vai perturbá-la, não vai incomodá-la, não vai querer converter a sua igreja, a sua religião, a sua casa, a sua denominação, aos seus usos e costumes. Vamos continuar aqui. Jesus, ele não estava nem aí pensando em converter as pessoas a uma religião, a uma igreja, a uma placa. Não. Ele só estava falando sobre o amor maior, o perdão, a misericórdia e o respeito. Sabe por quê? Uma certa situação, pessoal, os discípulos de Yeshua não conseguiram resolver um problema de perturbação mental de uma pessoa. Mas, de repente, eles que foram escolhidos a dedo por Jesus, eles que acordavam com Jesus, jejuavam, faziam seu jejum, jejuavam, depois entregavam o jejum, ia para o monte, fazia tudo aquilo, dormia com Jesus, andava para lá e para cá, não é? Recebiam ali as orientações, o curso de teologia de Jesus para eles, dia e noite, o tempo inteiro. Comiam com Jesus, dormiam com Jesus, andavam com Jesus, viajavam com Jesus. Né? Olha que coisa. Mas, de repente, uma pessoa, um rapaz, que não fazia parte desse grupo de escolhidos, esse rapaz foi lá e libertou uma pessoa, curou uma pessoa, deu saúde para essa pessoa, expulsou o mal que estava nessa pessoa. E eles ficaram irritadíssimos com isso, porque aquela questão da patente, né? E você pensa que é para expulsar demônios daquela pessoa. Você não anda conosco, não come conosco, não anda com Jesus, você não dorme no mesmo lugar, não viaja conosco, você não é um escolhido, você não é um salvo. Como é que você... Que autoridade? Como é que você pode expulsar um demônio? Que isso? Afinal de contas, Jesus é nós reconhecemos a firma, registramos ele em cartório, a patente do nome de Jesus é nossa. Você não tem direito de fazer isso, você não pode fazer isso. É bem assim hoje, né? Qualquer espécie de milagre, cura, benfeitoria, né? Saúde, bênção, graça, fora do mundo evangélico, assembleiano, Deus é amor, congregação, aquela coisa pentecostal, é do diabo, é do demônio. Então eles foram lá falar com Jesus, olha, aconteceu isso, e nós não admitimos isso, chamamos a atenção dele e o repreendemos, e o expulsamos. Que isso, mesmo? Não come com a gente? Jesus interrompeu e disse, não façais mais isso, porque quem não se ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra. Jesus nem queria saber quem era o jovem, qual era a sua fé, qual era a sua religião, o que ele fazia, o que ele comia, o que ele não comia, se era batizado ou se não era. Ele pouco se importou com isso.
pouco se inventou. Mas o religioso, como os discípulos, como vocês, são um povo, desculpa, quando se torna fanático, um povo chato, pedante, sabe? As pessoas não podem fazer nada, que vocês estão em cima, como se fossem os fiscais do céu, ou como se vocês fossem os porteiros do reino dos céus. Só vão entrar quem vocês achar que devem entrar. É muito chato isso. Entende? Bom, vamos lá. No caso aqui, bom, já vi essa parte, né? Bom, nós também vamos aprender com Shaul, ou o Saulo de Tarso, conhecido como Paulo Apóstolo. Quando chega na Grécia, né? E vamos aprender também com Estevão. Presta atenção no que eu vou ler para você agora e vê se vocês aprendem, tá bom? Antes de eu terminar essa transmissão. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 24, escrito em 31 depois de Cristo, nós temos Estevão falando exatamente assim para os fariseus, para os judeus, para os religiosos como vocês. Ele está dizendo assim, e está em grego. Al-orso ipsistos en xeropolitois katoi kei. Katos ho prohetens legei. Versículo 49. Ho oranos moin monos redege re popadion ten pedon ten podon mopoion oikodomesete moilegei kyrios etis topos tes catapausios mo. Meu Deus, o que é que Estevão disse para eles aqui? Estevão disse, entre versículo 48 e 49, entretanto, quando ele estava sendo apedrejado por eles, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por nós, por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então, eu estou lendo isso porque essa história de que você tem que converter alguém e levar para tal casa de Deus, o prédio alugado, inclusive o Rodemiro perdeu agora, está sendo leiloado. Que casa de Deus é essa que é leiloada, que perde? Né? O templo, né? Aí a igreja do Rodemiro Santiago está sendo leiloada. Não é? Não paga imposto, não paga as empresas, não paga quem construiu, é isso que dá. Isso porque é a casa de Deus, né? O templo do Senhor. Vamos lá. Então, essa história de converter alguém, querer levar para a sua igreja, para a sua religião, é perda de tempo. Querer manter uma pessoa ali presa, fanatizada, 10, 20, 30 anos ali, não é? Dentro da sua denominação, é pura perda de tempo, é pura idiotice. Porque o Estevão, antes de morrer, disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas eu vou chegar agora, Paulo vai repetir isso também, mas eu vou me ater à parte principal que Paulo vai nos dizer. Paulo vai dizer também que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, lá no Areópago, lá em Atenas, que é um tribunal onde o pessoal usava aquelas escadarias, com aquelas, né, aquelas edificações gregas bonitas, ali eram onde os juízes se reuniam, os promotores, para julgar as causas, os casos das pessoas. E Paulo usou daquele lugar para poder falar, não gritando, mas educadamente, entendendo a fé, a cultura, a religião, a devoção e o fervor das pessoas gregas em seus deuses. Paulo não fez como o Alan faz na Avenida Paulista. Nem Jesus fez. Paulo não fez e não faz como o Alan fez em Israel. Paulo não fez e não faz como esse povo faz, atacando as pessoas de outra religião. Vamos aprender com Paulo? Atos 17, 22 a 24. Eu vou pegar só dois versículos. O 22 e o 23, tá bom? Nós aprendemos com a educação e o respeito. E sim, deixando claro que era o início da evangelização naquele tempo imundo, não é? Em outro país, no Oriente Médio, lá
na região, né, da Israel, da Palestina, e também na Europa, aqui, em Atenas, ok? Vamos lá, na Grécia. Então, Paulo está dizendo assim, em grego, né? Stateis derro Paulus em meson tou, areiou pagove ben Andrés. Atenaioi catapantachos desidai monesteros, rimas teoron. Versículo 23. Diercomenos carcai anateoron, não é? Tasebasmata rimon georon caibon bomo enro epigekraton agnostos teorro on agnostes. Eu sepetei, não é? Todo egon catantério rimin. Pelo amor de Deus. Então, está dizendo assim. Então, Paulo, olha só. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, olha o respeito. Ele não chegou falando idólatras, endemoniados, pagãos, perdidos. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ó, em tudo eu vejo vocês acentuadamente religiosos. Talvez antes de almoçar, os gregos faziam a sua prece, a sua reza, ao levantar da manhã, antes de almoçar, como os cristãos fazem. Os judeus também fazem. Antes de dormir, Paulo ficou um tempo, né, na Grécia. E ele foi só observando a conduta das pessoas, a religião e a fé. Então, ele começa elogiando: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, e precisamente aquele que eu vos anunciei. Ou seja, Paulo está dizendo que ele observou tudo, andou nos lugares, visitou os templos, os altares, não é? De outras entidades, deidades do mundo grego. E ele não ofende, ele não chama de diabo, de demônio, ele não chama nada disso. Ele não ataca, ele não grita, ele é diplomático, ele é educado, ele é um perfeito, não é? Um sábio evangelizador, comunicador. E é dessa maneira que Paulo conseguiu ganhar os gregos. Não foi atacando, não foi gritando, não foi entrando num território desconhecido, não foi entrando nos templos, não é? Dos e deusas gregas e gritando, não é? Para eles se converterem. Não, foi com muita calma, muita parcimônia, com questionamentos de capciosidade, foi com muito intelecto, porque entre religião e filosofia estava tudo junto, foi com muita sabedoria. Entende? Quando, para os evangélicos, quando surge algo escolhido por Jesus para ser missionário, não é? Na Grécia, em Roma, em outros países, a espiritualidade não erra, a espiritualidade sabia que Paulo tinha competência, porque ele era um fariseu, membro do Sinédrio, era um homem extremamente culto e falava vários idiomas. Então a espiritualidade não erra. A espiritualidade jamais vai mandaria uma pessoa que nem o português fala direito para ir pregar em outro país. Salvo se tiver lá um intérprete para ajudar, como acontece muito. Mas sozinho, sem conhecer o idioma, a espiritualidade não faria isso, porque uma coisa que a gente aprende é que o Ruach HaKodesh, o Espírito, ele vai trabalhar com as ferramentas, com as quantidades, não é, de
conhecimento que você tem daquela nação, daquele povo, daquele bairro, daquela quebrada, daquelas pessoas, daquela pessoa, o temperamento, da personalidade, não é? Por isso que Paulo vai ensinar que nós devemos ter o dom de discernir espíritos, discernir pessoas, conhecer pessoas, fazer leitura das pessoas, sabe? Agora, uma pergunta que fica aqui aos pastores, aos evangélicos, aos metidos homens de Deus, profetas, fogo na terra, boca de Deus. Por que vocês não vão na Arábia Saudita, no Kuwait, no Irã? Por que vocês não vão nos países árabes? Vão lá em frente às Mecas. Vai lá em Meca, perdão. Vai lá em Meca, em frente às grandes mesquitas. Vão lá pregar para os pessoal do Talibã, jihadista, o Hamas. Vai lá, pastorar lá. Pregar, gritar que Jesus é superior a Maomé. Vai lá pregar para eles, vai lá evangelizar eles. Vocês que ficam aí dando um ok pastoral, incentivando o cara, talvez, a entrar num rosto onde ele pode ser preso ou ele pode ser assassinado no Oriente Médio. Vai lá, coloca mais fogo na lenha, que depois que ele morrer, vocês vão querer transformar o cara em Marte. Olha só, e a internet está muito ruim, mas quando antes da ONU declarar Israel como Estado, existe uma lei que tem até hoje lá, que é proibido pregar em Israel. É proibido pregar Jesus Cristo em Israel. Você quer ver como eu estou certo no que eu estou falando? Vocês que seguem Edir Macedo, Estevão Hernandes, João Rio Palharim, vocês que seguem o Valdemiro Santiago, vocês que seguem o R.R. Soares, esses pastores aí famosos da Assembleia de Deus, vocês que seguem a Malafaia, vocês já viram esses caras no Muro das Lamentações fazendo isso? Pregando Jesus Cristo e gritando? Sabe por quê? Porque eles não são tolo, eles não são neófitos, eles não são moleques, eles não são idiotas. Simplesmente assim. Eles vão nos lugares, como na Igreja da Natividade, nos túmulos de Jesus. São dois, né? A Igreja Católica diz uma, a Igreja Evangélica diz outra. Eles vão nesses lugares, fazem pequenas transmissões no Monte Horebe, no Monte Carmelo, no Monte Sinai, no Rio Jordão, fazem uma palestra ali de batismo, falam algumas coisas, mas vê se eles vão lá. Vê se eles vão dentro das sinagogas, vê se eles vão atrás dos judeus, ficar gritando, pregando, querendo converter o judeu. Porque eles não são burros. Então, gente, fica um recado. Para de ficar em Israel querendo converter judeu. Judeu não se preocupa com você, com a sua religião. Judeu respeita a sua crença. Ele não é obrigado a ouvir você, a ficar gritando no ouvido dele. Judeu nenhum, rabino nenhum, corre atrás de você, fica gritando na Avenida Paulista, fica gritando na porta da sua igreja, tentando converter você. Então, vamos ter um pouco mais de respeito com as pessoas, com as religiões e com a fé que elas têm, sabe? Isso é ridículo, isso é muito feio. E olha, a matéria estava ali, mas eu vou ver se eu consigo pegar essa matéria. É uma matéria que diz que 2 deputados lá de extrema-direita de Israel, eles desenvolveram uma lei que vai fortalecer já uma lei existente do Código Penal de Israel. Qual é essa lei? Essa lei criminaliza a pregação do Evangelho em Israel. Deixa eu só ver se consigo abrir aqui. Só um minuto, espera aí. Vamos voltar ali. Se eu consigo achar aqui, e eu vou ler para os irmãos, tá bom? Eu vou ler para vocês, se não achar que eu estou falando besteira. Vamos lá. Ó, o computador aqui tá ruim. Ih, agora lascou, não. Agora que não vai rodar nada, ó. Não está funcionando aqui. Gente, eu acho que não vai dar para enviar a matéria, não. Talvez eu transmita outro dia. Vamos ver aqui. Ó, não vai abrir. Vamos ver se abre. Opa! Ai, ai.
E aí, Roberto, fala alguma coisa. Você está achando interessante essa transmissão? Ou essa transmissão está sendo chata? Vamos ver aqui. Eu acho que não vai abrir, não. O negócio está ruim. Vamos ver. Abre, meu filho. Eu queria ler para vocês. Opa. Vamos ler aqui. Roberto, tem alguma pergunta para fazer, Roberto? Se você estiver assistindo. Ah, meu pai. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou escrever... Aqui ela vai aparecer, eu vou ler para vocês. Vamos ver, tomara que abre. Opa, abriu. Vamos ver aqui agora. Espero que ela abre. Roberto, você não pode tomar cerveja, hein? Porque cerveja é a urina do capeta, do diabo. E aí? Complicou o negócio. Ô, meu filho, abre aqui. Vamos esperar ela abrir. Eu vou ler a matéria para vocês, tá? Sobre a questão da lei em Israel, o que pode e o que não pode fazer lá. E a coisa vai ficar feia, viu? Engraçado. Por que esses caras não vão pregar? Ué, não posso pregar lá, porque lá eles vão matar a gente, vai ter na capital, né? Vai fuzilar a gente no deserto, vai cortar a cabeça da gente, né? E eu também não... Vai na África. Tem um lugar na África que você não pode falar de Jesus Cristo lá. Vai lá na África. Coloca nos vídeos aí no YouTube que você vê o que eles fazem lá na África, né? O povo que é convertido ao islamismo lá na África, eles jogam senhoras vivas, a mulher se arrastando e jogando na fogueira, queimando a pele caindo, não é? Obrigado, Roberto. Misericórdia. Bom, vamos lá. Ué, não quer abrir. Abre, meu filho. Tá vendo como o computador tá lento? E é uma matéria super importante que eu quero ler. Para não ficar só nas minhas palavras, né? Viu? Aqui, ó. Muito lentinho. Oh, meu pai amado. Mas a matéria está dizendo que estão quase aprovando uma lei, não é? O partido de extrema-direita em Israel, para proibir situações como a do pastor Alan Chaves lá. E se tentar fazer, será preso com a pena de 1 a 2 anos de cadeia lá em Israel. Ou seja, cada um fica nas suas, não respeitar, respeita, cada um no seu quadrado. Todo mundo vai encontrar Deus depois que fechar o olho. É tudo bobagem, é tudo besteira. As pessoas entram em alguns dos grandes conflitos em Israel, é isso. É Israel contra a Palestina é contra Israel, lugares, territórios sagrados, é isso, aquilo, outro. E aí vem a igreja evangélica, já tem igreja cristã lá. Eu fiz um levantamento, eu tenho 180 e poucos mil cristãos lá em Israel. Né? E tem algumas igrejas lá também, em Israel lá. Então, por que o cara sai daqui para ficar pregando, gritando, tentando converter, não é? Menosprezando, desfazendo o povo? Ele teve sorte, viu? Não vai abrir mesmo não, viu, gente? Ó, tô tentando aqui, mas o negócio está feio. Eu volto com essa matéria aqui, talvez hoje à tarde. Aí, ó, aqui, ó. Agora tem que abrir aqui. Deixa ela abrir aqui. Enquanto a gente vai enrolando aqui. É só ela abrir que eu vou mostrar para... Opa! Olha lá, essa matéria aqui, gente, ela é digna de confiança, tá? Vou explicar por quê. Ó, deixa eu tentar. Ela é do Vaticano News. É um canal lá do Vaticano. Entendeu? Um pessoal que está lá em Israel também. Muito bem. Vamos ler a matéria? Olha só. Dom Shomari. Lei anti-evangelização no Knesset. Viola a liberdade de consciência. Tá vendo aí? Ó, 2 deputados. Dá para vocês verem? Eu vou aumentar aqui a tela. Ó, vamos lá. 2 deputados da direita religiosa propuseram uma norma que visa criminalizar qualquer forma de, entre aspas, anúncio de Jesus, fortalecendo uma lei já existente, ok? Então já existe uma lei em Israel. Quem transgride
lei é quem não tem simancol. Correto? Ou eu estou errado? Já tem uma lei lá. Mas o pessoal quer. Evangélico é assim. Evangélico parece mosquito, pernilongo. Quanto mais se espanta, mais chega no seu ouvido para perturbar. Os fanáticos que eu falo, né? Estão previstas penas de prisão de 1 a 2 anos. Vigário patriarcal. O clima, vigário patriarcal aqui é o Dom Somali, tá bom? Vigário patriarcal. O clima geral é preocupante. Um círculo vicioso envolvendo israelenses e palestinos, temores de possíveis repercussões também nas peregrinações. Continuando a matéria, uma norma que vai contra a liberdade de consciência, mesmo antes da liberdade religiosa, e é contrário ao artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O vigário-geral do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom William Somali, não esconde suas preocupações com o projeto de lei proposto por 2 parlamentares israelenses próximos da direita radical que criminaliza a evangelização cristã. Já pensou? E aí como é que fica as igrejas católicas que tem lá? E aí como é que fica as igrejas, não é? Que estão lá? Tem até uma igreja de congregação lá. Como é que fica essas igrejas lá? E aí? Fica pregando, falando o nome de Jesus, som alto, microfone alto, vai se tornar crime. E aí? O texto vai contra a liberdade de consciência. Trata-se de um texto. Enfatiza o prelado, que vai contra a liberdade de consciência em mão única, porque no passado houve muitos casos de cristãos, sobretudo provenientes de países da ex-União Soviética. Lembra que eu falei? A ex-União Soviética, os russos, são todos judeus, que se tornaram judeus por convicção ou conveniência. E ninguém pensou em propor um texto normativo para impedir isso. Ou seja, ele está dizendo aqui que quando milhares de pessoas saíram da União Soviética e se converteram ao judaísmo, não houve uma retaliação, não houve uma proibição, não houve uma aplicação de lei para que ninguém entrasse na religião judaica. Ok? Mas agora, olha só, na semana passada, Moshe Gafni e Yaakov Asher, 2 membros do Knesset, o parlamento israelense, apresentaram um projeto de lei que proíbe expressamente a evangelização, declarando ilegal todo e qualquer esforço para dar testemunho da vida de Jesus e de seus ensinamentos. Para os transgressores, se aprovado, estão previstas penas de até 1 ano de prisão. O texto fala de grupos missionários, principalmente cristãos, que são os primeiros a serem afetados pelo dispositivo. Ele exclui a possibilidade de até mesmo falar pacificamente, tentando persuadir ou converter uma pessoa de uma fé diferente através de conversas presenciais, mas também através de correio ou vídeos online. Ou seja, é uma lei que vai fechar qualquer brecha de evangelização em Jerusalém, por parte de cristãos católicos, evangélicos, enfim. Não é? Presencialmente, por telefone, por WhatsApp, por aplicativo, por vídeo, enfim. Lei a ser eventualmente aplicada não apenas aos cristãos. Olha só, no Código Israelense já havia, presta atenção, gente, no Código Israelense já havia uma espécie de lei antimissionária que castigava um cristão considerado culpado de proselitismo. O que é proselitismo? É se converter, não é? É converter uma pessoa de uma religião para outra, ok? Ressalta Dom Somali. Ela continua o vigário geral do Patriarcado Latino de Jerusalém. Essa lei era dirigida àqueles que tentavam batizar um judeu, sobretudo se este último tivesse interesses econômicos ou de trabalho dentro da instituição onde a conversão ocorria. O exemplo é o de um funcionário judeu de um hospital católico que é convertido. Agora, a lei acrescenta o prelado. Seria consolidada,
fortalecida e puniria qualquer atividade, mesmo que não houvesse vínculos, até de duplicar a pena e aplicá-la, não apenas aos cristãos. Segundo o Al Israel News, o primeiro objetivo é tornar ilegal para os seguidores de Jesus explicar por que ele é considerado tanto o Messias quanto Deus, com a esperança de que os israelenses possam considerar a hipótese de segui-lo. Entendeu? Bom, a lei impediria qualquer forma de evangelização na Terra Santa. Proponentes da norma são dois membros do Knesset, Moshe Gafni e Yaakov Asher, próximos à ala judaica ultra-ortodoxa e membros do judaísmo da Torá Unida. O texto, intitulado Proibição de Solicitação de Conversão Religiosa, alterada à Lei Penal Israelense de 1977, já tem uma lei lá e estão alterando essa lei, prevendo até 1 ano de prisão no caso de tentativa de conversão, pena que se eleva a 2 anos se a pessoa for menor de idade. A lei efetivamente impede qualquer forma de evangelização na Terra Santa partindo de uma simples conversa sobre Jesus, até ampliando o campo, a produção e publicação de vídeos, artigos ou outras formas de mídia explicando o Evangelho. Moshe Gafni é presidente da Comissão de Finanças do Knesset, membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa e da Comissão Conjunta de Orçamento da Defesa, enquanto Asher dirige a Comissão do Interior e Meio Ambiente. Clima geral de violência na Terra Santa nas últimas semanas. O que é preocupante, ressalta ainda Dom Chomali, é o clima geral. Na Terra Santa, nas últimas semanas, as violências, as mortes, já 14 do lado israelense e mais 85 entre os palestinos, um número que está aumentando. A violência produz violência, um círculo vicioso que causa represálias de ambos os lados. A esperança, adverte ele, é que não vejamos uma nova escalada durante o Ramadã, o mês sagrado e jejum de oração dos muçulmanos. Estamos caminhando, afirma o vigário patriarcal, para tempos difíceis, mas rezamos e esperamos. O primeiro passo é uma solução justa para a questão palestina e israelense e para Jerusalém. Depois, a esperança é que os peregrinos continuem a vir, porque eles são um elemento essencial para a nossa vida. Perder este fluxo, conclui Dom Chomali, seria negativo para todos, não só para os cristãos. Olha, eu vou escolher um pouco aqui, porque a preocupação aqui é perder quem? Vamos virar aqui para cá. A preocupação do núcleo cristão católico, né, na Terra Santa, na Palestina, em Jerusalém, nas catedrais, nas igrejas que tem lá, em cada lugar sagrado de levantar uma igreja católica, não é a questão espiritual ou a questão de Deus. A questão é isso aqui, é dólar, é turismo, dólar, turismo, né? Agências de turismo, agências de viagem, né? Mais de R$6.000 para você ir para Israel. Caro pra caramba, caro, e as coisas em Israel são muito, muito, muito caras. Por isso que tem essa permissividade do prefeito de Israel, do primeiro-ministro, do presidente, né? Receber esse montante de turismo quase toda semana, todo mês, em Israel, explorando os lugares ditos arqueológicos santos e sagrados, etc. Independente se são ou se não são reais ou não, o evangélico brasileiro, principalmente, e essa turma que gosta de pagar de profeta de João Batista, de querer ficar gritando e pregando aos 4 ventos lá, incomodando as pessoas, tem que se mancar, tem que tomar vergonha na cara, tem que aprender com Jesus. Ele ensinou como, se quiserem falar com Deus, vão no quarto, tranque a porta, a janela e fale com o Pai. Você não precisa ficar gritando na orelha de ninguém. Você não precisa ficar agredindo ninguém. Você não precisa ficar atacando ninguém. Você não precisa ficar incomodando o direito de ir e vir das pessoas na rua. Você não precisa entrar em metrô, em ônibus, ficar gritando que as pessoas estão cansadas. Você viu aí, tá
Está uma panela clock em Israel, está prestes para explodir. As pessoas estão tensas lá, sempre estiveram. Judeu com palestino, eles estão tensos, sabe? As coisas não vão ter paz daqui para frente. E ainda o cara sai daqui do Brasil para ficar gritando no ouvido deles, algo que os incomoda. É muita... A pessoa é uma pessoa muito sem noção. É muita falta de noção, muita falta de respeito. Sabe? Você não está no Brasil, fica aqui. Sabe? Tem a sua igrejinha, fica na sua igrejinha. Fala de Jesus lá. Mas não vai se meter a besta lá, porque a coisa vai ficar feia. Aí eu quero ver você lá, pastor Alan, quando a lei estiver em vigor, se for aprovado. Aí eu quero ver o chicote estar lá no teu lombo. Mas a doentia é tão grande, o fanatismo é tão grande, que o cara é capaz de ir para ser preso lá, crescer as visualizações, crescer os inscritos, e ele sair como um mártir, como um Paulo, um Pedro açoitado, um Pedro preso pelo poder do diabo, de Satã do mal, pelo judaísmo. Tudo bobagem, gente. Em vez de sair daqui do Brasil para pregar lá, sai da sua casa. Vai pregar na Cracolândia. Vai pregar para os dependentes químicos. Vai pregar para as pessoas que precisam de um conforto, de um alento, de uma paz. Vai pregar para as pessoas, para as mulheres que são abusadas. Vai pregar para as crianças que são abusadas. Vai pregar para as pessoas que são enlutadas, que morreu num assalto, que morreu num acidente, que o motorista estava bêbado. Vai pregar para o povo que está desiludido. Vai pregar para o povo que está desiludido porque o governo, o prefeito, o vereador, o presidente roubou, não ajudou, prejudicou a nação brasileira. Agora você sair daqui do Brasil para se meter a besta, não é? Para se meter, querer dar, querer incorporar um profeta Elias, um profeta Eliseu, querer incorporar um profeta João Batista, querer incorporar isso, aquilo, outro, no solo israelita. Olha o Fábio aí. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Querer entrar num reduto, lá no pátio do Muro das Lamentações, e começar a gritar para eles. Eles já sabem quem é Jesus. Eles sabem quem é Yeshua. Eu estou falando porque eu tenho conhecimento. Eu estou falando porque eu frequentei sinagoga, eu andei com rabinos. Todos nós, descendentes de judeus, sabemos quem é Yeshua. Se aceitam ou não, ele vai se ver com Deus. Mas nós não podemos invadir o espaço do outro. Fica aqui o meu questionamento nesse final de live. Fica aqui, eu questiono, eu coloco para vocês. Vocês podem me xingar depois aí nos grupos pentecostais, vocês podem me chamar de ateu, de herege, de demoniado, do que vocês quiserem. Mas fica uma pergunta. Se um rabino daquele, se um judeu ortodoxo ou tradicional entrar dentro da sua igreja pastoral, entrar dentro da sua igreja, pastor, presbiteriano, batista, metodista, Assembleia de Deus, principalmente, eu vou desconsiderar batista, presbiteriana e metodista, porque eles são mais respeitosos, são pessoas que estudam pra caramba. Agora, Assembleia de Deus, no geral, não é? Igrejas pentecostais, vocês aceitariam, vocês deixariam um rabino entrar com o microfone bem alto, ou sem microfone, com a Torá na mão, gritando que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus é um farsante, que Jesus não é Deus, que Jesus é mentiroso? O que vocês fariam com o rabino? Fala para mim. Eu tenho vídeos no meu canal do YouTube, que tem uma estampa do meu canal do YouTube, que está lá, tem um Rottweiler com os dentes para fora. Lá eu mostro o falso apóstolo Agenor Duque, da Igreja Plenitude do Poder de Deus, ele gritando, maltratando o Senhor, humilhando o Senhor, porque o Senhor contestou ele, o Senhor não concordou com ele. Então ele amaldiçoou o Senhor e disse: se eu não for profeta de Deus, você nunca mais vai andar. Você nunca mais vai andar se eu não for profeta de Deus. Sai fora daqui, vai embora daqui. Então, se ele foi capaz de ser truculento, estúpido, grosso, passou por cima da Constituição, que garante a entrada das pessoas em um ambiente religioso, instituição filantrópica, um lugar público, não pode expulsar, porque o rapaz não está fazendo nada de mal, só contestou ele. Ele fez isso com o rapaz.
Você imagina se um rabino entra dentro de uma igreja dessa, pregando contra Jesus? Se um pai de santo da Umbanda, do Candomblé, entra numa igreja dessa, pregando contra aqueles costumes cristãos, falando de Exu, de Orixá, dos seus deuses, da sua mitologia africana, qual será a reação dos evangélicos, dos obreiros, dos pastores? Como é que faz? Não é? Se um padre da igreja católica entra dentro da igreja evangélica, falando sobre Nossa Senhora, rezando Ave Maria, pregando as doutrinas católicas do catecismo, ele vai ser bem aceito na igreja evangélica? Aquele reduto evangélico? Não, ele não vai ser bem aceito. Então, com todo respeito, vocês evangélicos, fanáticos, fervorosos, pentecostais, do sistema religioso, sabem, vocês têm que tomar vergonha na cara, vocês têm que aprender a respeitarem a fé das pessoas. Se o judeu não acredita em Jesus, ele vai se ver com Deus. Não é você que vai converter ele. Você não tem o direito de entrar lá no Muro das Lamentações e ficar gritando, tentando salvar eles. A bem da verdade, eles estão mais salvos que você. Enfim, uma outra coisa que eu queria deixar nessa mensagem de hoje, não é? Zacarias 4, livro de Zacarias 4, versículo 6, que eu li, e ele vai dizer assim, só para terminar, tá bom, evangélicos? Zacarias 4, versículo 6, ele vai dizer assim, não é? Cadê? Eita, perdi aqui o Zacarias 4, olha aí. Aqui, ó, Zacarias 4, versículo 6, ele vai dizer assim, em hebraico para todos nós. Vayomer elai lemor, zer devar yariver. Zerubbabel lemor, loverrair, velo, vekor. Ki in beruch amai yakever sebaut. Ou seja, respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força evangélico, pentecostal, religioso, sectarista, legalista, cheio da doutrina do homem. Não é pela tua força que você vai converter ninguém. Não é pela violência de suas palavras, pelo tom de sua palavra. Não é forçosamente, é pelo espírito, pelo ruá, pela pneuma ou pela inteligência emocional, pela inteligência intelectual. Não é? Paulo vai dizer em Romanos, se não me engano, capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, sabe? Renovar a mente. Vocês têm que ter a mente do amor, a mente da ressurreição, a mente do espírito que vocês precisam ter. Não é sair gritando pelas ruas. Nós lemos aqui, Mateus 6, Jesus condena isso. Essa gritaria na rua, na praça, na porta das pessoas, incomodando as pessoas, tirando o direito das pessoas de descansar num sábado, em um domingo, tirando o direito das pessoas de fazer a sua viagem no ônibus, no trem ou no metrô, tranquilamente, você lá gritando, papapá, papapá, papapá. Será que o pastor Alan não sabe que hoje tem o aplicativo que ele usa, que é o YouTube, não sabe que tem Facebook, Messenger, Instagram, e que tem pessoas pregando dia e noite sem parar? Não é necessário, meu querido, você fica gritando na rua, incomodando as pessoas. Vamos respeitar as pessoas. Tá bom? Um abraço, Roberto, um abraço, Fábio, aí de Portugal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora eu vou tentar partilhar essa transmissão e colocar no canal do YouTube. Um abraço. Shalom para vocês, um excelente dia para todos vocês aí.